A chuva martelava contra meu para-brisa como balas. Cada gota explodia em borrões de luz. As ruas de Manhattan pareciam uma pintura abstrata de desespero. Minhas mãos tremiam no volante do meu velho Honda Civic. Eu olhava o retrovisor pela centésima vez em 10 minutos. O BMW prateado de Derek ainda estava lá. Ele zigue-zagueava no trânsito 3 carros atrás de mim. Seus faróis cortavam a tempestade como olhos de predador. 23 anos de idade, e eu estava fugindo para salvar minha vida. Fugindo do homem que um dia pensei amar. Vamos, vamos, sussurrei para o meu carro. Pisei mais fundo no acelerador enquanto outro sinal vermelho se aproximava. O motor chiou em protesto. Era um som ao qual eu já tinha me acostumado no último ano. Eu juntava cada centavo para minha certificação em fisioterapia. Enquanto isso, fazia turnos duplos na clínica de reabilitação. Tudo na minha vida se mantinha de pé com esperança e determinação. Até que Derek Morrison decidiu que eu pertencia a ele. O sinal ficou verde e eu acelerei. Meus pneus deslizaram um pouco no asfalto liso. O carro de Derek também avançou, diminuindo a distância entre nós. Eu podia ver sua silhueta através do para-brisa dele. O telefone pressionado contra a minha orelha. Provavelmente ligando para seus amigos para me encurralar em algum lugar. Um lugar de onde eu não pudesse escapar. Minhas costelas ainda doíam da nossa última conversa, 3 dias atrás. Foi quando tentei terminar tudo pela última vez. Ele me agarrou com força suficiente para deixar hematomas. Seus dedos cravando em meus braços enquanto ele gritava. Gritava que ninguém deixava Derek Morrison. Que eu era a propriedade dele. Que ele faria questão de que eu entendesse isso de um jeito ou de outro. Eu estava escondida no apartamento da minha amiga Sarah desde então. Mas de alguma forma ele me encontrou esta noite. Me seguiu enquanto eu tentava dirigir para casa. Me perseguiu pelas ruas encharcadas de chuva como se eu fosse uma presa. E ele era algo faminto e cruel. O velocímetro se aproximava de 45 milhas por hora. Eu navegava pelas ruas estreitas do distrito financeiro. Ali, monumentos de vidro ao capitalismo se erguiam de cada lado. Pareciam lápides brilhantes. A essa hora, a maioria dos prédios estava escura, exceto por algumas janelas onde alguém trabalhava até tarde, ou onde guardas de segurança faziam suas rondas. O BMW de Derek ganhou mais um carro de distância. Meu telefone vibrou no banco do passageiro. Sem olhar, eu sabia que era ele. Ele vinha ligando e mandando mensagens nos últimos 20 minutos. Cada mensagem mais ameaçadora que a anterior. A mais recente que eu tinha visto em um sinal vermelho era simples e aterrorizante. Você não pode correr para sempre, Helena. Mas eu podia tentar. Virei o volante bruscamente para a esquerda na Avenida Madison. Os pneus cantaram em protesto por eu ter feito a curva rápido demais. O Civic derrapou um pouco antes de recuperar a tração. Ouvi o motor de Derek rugir atrás de mim enquanto ele me seguia. A chuva continuava a castigar meu carro com intensidade crescente. O mundo lá fora se transformou em um pesadelo em aquarela, onde tudo se misturava. Foi quando vi o cruzamento à frente, onde a Madison cruzava com a Rua 47 Leste. O semáforo estava mudando de cor. Eu tinha talvez 30 segundos antes que ficasse vermelho de novo. Se eu conseguisse passar e Derek ficasse preso no sinal, talvez eu pudesse despistá-lo. No labirinto de ruas secundárias logo adiante. Pisei fundo no acelerador. O motor do Honda protestou com um som de animal morrendo, mas o ponteiro do velocímetro se arrastou para 50. O cruzamento ficou maior no meu para-brisa. Eu podia ver o tráfego transversal começando a diminuir. O sinal deles mudava para amarelo. Quase lá. Foi quando notei o SUV preto. Estava parado na rua transversal, esperando o sinal mudar. Um Escalade enorme que parecia pertencer a alguém importante. Alguém que podia pagar por um veículo que custava mais do que eu ganharia em 2 anos. Mesmo com a chuva e a escuridão, eu podia ver que estava impecável. Com vidros tão escuros que refletiam as luzes da rua como espelhos negros. O semáforo à minha frente piscou de amarelo para vermelho. Eu deveria ter parado. Qualquer pessoa racional teria parado. Mas os faróis de Derek estavam bem atrás de mim, e a racionalidade me abandonou no momento em que percebi que ele estava me seguindo. Eu tinha segundos para decidir. Parar e enfrentar o que quer que Derek tivesse planejado. Ou avançar o sinal vermelho e torcer para que o tráfego me desse uma vantagem. Uma vantagem suficiente para desaparecer. Eu escolhi correr.
Meu Civic disparou pelo cruzamento bem quando o sinal do tráfego transversal ficou verde. Tive um vislumbre do Escalade começando a se mover. Seu motorista provavelmente assumindo que o cruzamento estava livre. O tempo desacelerou para segundos espessos como mel. Vi a trajetória do meu carro cruzar com o caminho do SUV. Vi meu velocímetro pairando perto de 50. Vi o momento exato em que meu velho Honda colidiu. Colidiu com o que devia ser o veículo mais caro de que já estive perto. O impacto me jogou para a frente contra o cinto de segurança. Meu airbag explodiu no meu rosto com um cheiro químico e com a força de um soco. O mundo se tornou uma sinfonia de metal se contorcendo, vidro quebrando. E o protesto agudo de dois motores que, de repente, pararam de fazer o que motores deveriam fazer. Então, silêncio, quebrado apenas pelo som constante da chuva no metal retorcido e pelo assobio do vapor escapando. Fiquei atordoada por um momento, sentindo o gosto de sangue. Eu tinha mordido a língua. Meus ouvidos zumbiam por causa da batida. Meu carro parou em um ângulo que bloqueava em maior parte do cruzamento. Sua frente estava amassada contra o painel traseiro do Escalade. Oh, meu Deus! Sussurrei. A realidade do que eu tinha acabado de fazer caiu sobre mim como água gelada. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu acabei de bater na traseira do SUV caríssimo de alguém, enquanto avançava um sinal vermelho. Mesmo que eu tivesse seguro que era ridiculamente inadequado. Isso ia me destruir financeiramente. E isso supondo que o outro motorista não apresentasse queixa por direção perigosa. Com as mãos trêmulas, consegui soltar o cinto de segurança. E empurrei a porta do motorista para abri-la. A chuva imediatamente encharcou meu suéter. Eu saí cambaleando para avaliar os danos. A frente do meu Civic estava completamente destruída. O capô estava dobrado para cima. E vapor subia do que restava do radiador. O Escalade se saiu muito melhor. Tinha apenas alguns arranhões na pintura e um amassado no painel traseiro, que de alguma forma conseguia parecer caro. Foi quando ouvi as portas do carro se abrindo. 3 portas, para ser precisa. Não apenas a do motorista, mas as dos passageiros também. Olhei para cima através da chuva para ver figuras emergindo do SUV, e meu sangue virou gelo nas minhas veias. O primeiro homem que saiu era alto e magro. Usava um terno escuro que de alguma forma parecia perfeitamente passado apesar do temporal. Ele se movia com a graça fluida de alguém acostumado à violência. E mesmo na luz fraca da rua, eu podia ver a protuberância de um coldre de ombro sob seu paletó. O segundo homem era mais largo, construído como um jogador de futebol americano, com mãos que pareciam capazes de esmagar ossos, e um rosto que sugeria que ele já tinha feito exatamente isso em várias ocasiões. Ele se posicionou perto da traseira do SUV. Seus olhos examinavam o cruzamento com alerta profissional. Mas foi o terceiro homem que fez minha respiração parar na garganta. Ele emergiu do lado do motorista com a confiança calma de alguém que era dono de qualquer espaço que ocupava. Alto e de constituição poderosa, provavelmente na casa dos 30 anos, com cabelos escuros que conseguiam parecer perfeitamente penteados mesmo na chuva. Seu terno era obviamente caro, feito sob medida para destacar ombros largos e uma cintura fina. E ele o usava com a elegância casual de um homem nascido em riqueza e poder. Mas foram seus olhos que pararam meu coração. Castanhos escuros, quase pretos na iluminação da rua. Eles se fixaram em mim com uma intensidade que fez todos os meus instintos gritar em perigo. Este não era apenas alguém rico o suficiente para ter um SUV de luxo. Este era alguém acostumado a ter problemas resolvidos rapidamente e silenciosamente, por quaisquer meios necessários. Ele caminhou na minha direção com passos medidos. A chuva batia em seu terno, mas parecia não tocá-lo. Quando ele falou, sua voz tinha um sotaque que eu não conseguia identificar. Algo europeu, talvez italiano. E uma autoridade que deixava claro que ele estava acostumado a ser obedecido. Você acabou de causar $50.000 em danos ao meu veículo, ele disse. Seu tom era casual, apesar das circunstâncias. Engoli em seco, sentindo o gosto de sangue e chuva. Sinto muito. Eu não queria... Agora você me deve sua vida. As palavras me atingiram como outra colisão. Final e absoluta. Atrás dele, seus 2 companheiros haviam tomado posições que bloqueavam qualquer rota de fuga, embora eu duvidasse que minhas pernas me levassem muito longe.
Foi quando o BMW de Derek parou com um rangido atrás do meu Civic destruído. O elegante SUV preto que me levou pelas ruas encharcadas de Manhattan parecia mais um carro funerário do que um veículo de resgate. Eu estava sentada, rígida, no banco de trás, hiperconsciente dos dois homens silenciosos que me flanqueavam. Seus ternos caros e armas escondidas deixavam claro que isso não era uma carona de caridade. O homem que saiu do Escalade, aquele cujos olhos castanhos penetrantes ainda assombravam meus pensamentos, sentou-se à minha frente, com a confiança casual de alguém que era dono de qualquer espaço que ocupava. Dante Moretti. Foi assim que o homem magro com o coldre de ombro o chamou. Quando me colocaram neste veículo, depois do misterioso desaparecimento de Derek na noite. Apenas Dante, dito com o tipo de reverência geralmente reservada à realeza ou a figuras religiosas. Para onde vocês estão me levando? Consegui perguntar. Minha voz era quase inaudível sobre o zumbido do motor e o tamborilar constante da chuva contra o vidro à prova de balas. Para um lugar seguro, Dante respondeu. Sua voz com sotaque carregava nuances que eu não conseguia identificar. Italiano, definitivamente, mas refinado por anos de educação e negócios americanos. Seu amigo Derek não vai mais incomodá-la. A maneira como ele disse isso enviou gelo pelas minhas veias. O BMW prateado de Derek simplesmente desapareceu do cruzamento, junto com seu motorista, como se nenhum dos dois jamais tivesse existido. Quando perguntei o que aconteceu com ele, Dante apenas sorriu. Uma expressão que não continha nenhum calor. O que você fez com ele? Eu o convenci a buscar outros interesses, disse Dante, ajustando os punhos de sua camisa branca impecável. Mesmo depois de ficar na chuva e lidar com um acidente de carro, ele parecia ter saído das páginas de uma revista de luxo. Derek Morrison estava operando sob a impressão equivocada. A impressão de que ele poderia conduzir negócios em meu território sem consequências. Esta noite forneceu uma excelente oportunidade para corrigir esse mal-entendido. Eu o encarei, tentando processar a maneira casual como ele discutia o que soava suspeitosamente como uma ameaça ou pior. Seu território. Manhattan abaixo da Rua 59, as docas no Brooklyn, vários estabelecimentos no Queens. Os olhos escuros de Dante encontraram os meus com uma intensidade desconcertante. Você tem vivido e trabalhado em áreas sob a proteção da minha família por mais de um ano. Helena Harper, meu sangue virou gelo. Ele sabia meu nome completo. Como você, 23 anos, formada pela Universidade de Nova York com diploma em fisioterapia na primavera passada. Ele continuou como se eu não tivesse falado. Atualmente trabalhando no Centro de Reabilitação Riverside, na Rua 34 Leste. Enquanto completa seus requisitos de certificação. Mora sozinha em um apartamento estúdio na Rua 47. Paga o aluguel com 3 dias de atraso todo mês, mas sempre paga integralmente. Cada detalhe me atingiu como um golpe separado. Você tem me observado. Eu tenho observado Derek Morrison. Dante corrigiu, pegando um tablet de um compartimento que eu não tinha notado. Derek Morrison, que deve dinheiro a pessoas ligadas à minha organização. Derek Morrison, que tem usado você como garantia por dívidas que ele não pode pagar. As palavras não fizeram sentido no início. Elas ricocheteavam no meu cérebro como bolas de pinball. Garantia. Há 3 semanas, Derek pegou emprestado $50 mil de um associado meu, para cobrir dívidas de jogo que ele devia a outros credores menos pacientes. Dante deslizou o dedo pela tela do tablet, revelando o que pareciam ser registros financeiros. Quando ele não cumpriu o cronograma de pagamento, ofereceu uma compensação alternativa. Senti como se estivesse caindo no espaço, o mundo se inclinando ao meu redor. Isso é impossível. Nós terminamos. Eu disse a ele que nunca mais queria vê-lo. Sim, estou ciente de suas tentativas de terminar o relacionamento. A voz de Dante carregava uma nota do que poderia ter sido simpatia. Derek não tinha intenção de honrar seus desejos. Ele planejava entregá-la ao meu associado esta noite, alegando que você havia concordado em pagar a dívida dele através de serviços especializados. As implicações caíram sobre mim como água gelada. Derek não estava me perseguindo por ciúmes ou raiva possessiva. Ele estava me caçando como carga, planejando me entregar a criminosos que me usariam para pagar suas dívidas. Eu não fazia ideia. Sussurrei, minhas mãos tremendo no meu colo. Eu acredito em você.
Dante enfiou a mão no paletó e tirou uma pasta manila grossa, cheia de documentos e fotografias. Eleanor Harper, filha de Michael e Sarah Harper, ambos falecidos. Sem irmãos, sem família próxima. Pagou a faculdade enquanto cuidava da avó até a morte da mulher, 2 anos atrás. Ficha limpa, sem associações criminosas, sem dívidas além de empréstimos estudantis padrão. Ele sabia tudo sobre mim, mais do que Derek jamais se preocupou em aprender durante nosso relacionamento de 6 meses. O SUV virou em uma avenida arborizada. Reconheci como a área mais exclusiva de Long Island. Mansão após mansão passava pelas janelas, cada uma representando mais riqueza do que eu veria em uma vida inteira de trabalho como fisioterapeuta. Para onde estamos indo? Perguntei novamente. Minha casa. Dante fechou a pasta com um estalo decisivo. O acordo de Derek Morrison com meu associado foi encerrado, mas isso nos deixa com um problema. Que tipo de problema? O tipo que pode te matar se não lidarmos com isso corretamente. O SUV diminuiu a velocidade ao nos aproximarmos de um conjunto de imponentes portões de ferro. Eles estavam inseridos em um muro de pedra que parecia se estender por quarteirões. Victor Clove não acredita em coincidências, Helena. Quando ele descobrir que a garantia de Derek colidiu com meu veículo na mesma noite em que Derek desapareceu, ele vai assumir que você está trabalhando para mim. Victor Clove. O nome não significava nada para mim, mas Dante o pronunciou como um palavrão. Quem é Victor Clove? O chefe da organização russa que tem tentado se expandir para o meu território nos últimos 2 anos. Os portões se abriram silenciosamente, revelando uma entrada que serpenteava por jardins bem cuidados, em direção a uma mansão que pertencia a revistas de arquitetura. Ele também é o homem a quem Derek devia dinheiro antes de vir ao meu associado pedir ajuda. Observei a enorme casa ficar maior à medida que nos aproximávamos. Meu cérebro lutava para acompanhar as camadas de política criminal em que eu aparentemente havia tropeçado. Então Derek devia dinheiro a essa pessoa, Clove. Pegou emprestado do seu pessoal para pagá-lo. E estava planejando me dar ao seu associado quando não pôde pagar o empréstimo. Precisamente. Dante parecia satisfeito por eu estar seguindo a lógica. Victor Clove não é conhecido por sua natureza perdoadora. Quando ele descobrir que Derek desapareceu e você sobreviveu, ele vai querer respostas. E os métodos de interrogatório de Victor são consideravelmente menos gentis que os meus. O SUV parou em frente à entrada principal da mansão, onde mais homens de terno escuro esperavam. Através da chuva, pude ver o contorno de câmeras de segurança, sensores de movimento, e o que parecia suspeitosamente com guardas armados posicionados estrategicamente ao redor da propriedade. Isso é sequestro, eu disse, embora as palavras soassem vazias até para mim. Isso é proteção, Dante respondeu, sua voz carregando certeza absoluta. Você não está mais segura lá fora, Helena. Derek garantiu isso quando colocou seu nome em documentos como garantia dele. A porta ao meu lado se abriu, revelando o homem magro com o coldre de ombro. Marco, Dante o chamou durante a breve e tensa conversa que tiveram, enquanto me transferiam do meu Honda destruído para este SUV. Bem-vinda à propriedade Moretti, senhorita Harper, disse Marco. Sua voz era profissionalmente cortês, mas carregava um tom que sugeria que discordar não era uma opção. Olhei de volta para Dante, que já estava saindo do veículo, com a graça fluida de alguém acostumado a ter todas as suas necessidades antecipadas. Quanto tempo? Isso depende de vários fatores, ele respondeu, ajeitando o paletó. A rapidez com que podemos localizar o paradeiro atual de Derek Morrison. Quanta informação Victor Clove já tem sobre os eventos desta noite? E a eficácia com que podemos convencê-lo de que você não representa nenhuma ameaça às suas operações. E se você não conseguir convencê-lo? O sorriso de Dante voltou, frio e afiado como aço de inverno. Então teremos que explorar outras opções. Enquanto eu o seguia pelos degraus de pedra em direção à entrada da mansão, a água da chuva escorria do meu cabelo. Minhas roupas ainda estavam úmidas do acidente. Vi meu reflexo nas portas de vidro. Eu parecia exatamente o que era. Uma estudante de fisioterapia de 23 anos que havia tropeçado em algo muito além de sua compreensão. Mas Dante Moretti parecia estar voltando para casa. O hall de entrada que nos recebeu era maior que todo o meu apartamento, com pisos de mármore que refletiam a luz de um lustre de cristal. E obras de arte que provavelmente custavam mais do que eu ganharia em 5 anos.
Tudo falava de dinheiro antigo, poder estabelecido, e o tipo de segurança que vem de ser intocável. Seus aposentos ficam no segundo andar, disse Dante, entregando seu paletó molhado a uma mulher que apareceu do nada para pegá-lo. Marco irá acompanhá-la e explicar as regras da casa. Discutiremos sua situação com mais detalhes amanhã, depois que você tiver tido tempo para processar os eventos desta noite. Regras da casa? Nada irracional, Marco me assegurou, gesticulando em direção a uma escadaria imponente, principalmente para sua própria proteção. A propriedade é segura, mas pedimos que os hóspedes não andem desacompanhados após o anoitecer. A equipe é discreta e confiável, mas preferimos que certos tópicos não sejam discutidos com eles. Eu o segui a escada acima, hiperconsciente de como eu parecia deslocada neste palácio de mármore e mogno. Meus tênis rangiam levemente nos degraus polidos, e eu tinha certeza de que estava deixando pegadas úmidas em tapetes caríssimos. Senhorita Harper. A voz de Dante me parou no topo da escada. Virei-me e o encontrei olhando para mim com aqueles olhos castanhos intensos. Sua expressão era indecifrável. Você não é uma prisioneira aqui. Você é uma hóspede sob minha proteção. Mas entenda que essa proteção vem com certas obrigações. Que tipo de obrigações? Honestidade completa sobre seu relacionamento com Derek Morrison. Cooperação total com nossas medidas de segurança. E discrição absoluta sobre o que você vê e ouve enquanto estiver aqui. Sua voz carregava o peso da lei, como se não fossem pedidos, mas mandamentos. Posso contar com sua conformidade? Pensei no plano de Derek de me vender para criminosos, em Victor Clove e seus métodos de interrogatório supostamente severos, nos destroços do meu Honda Civic naquele cruzamento, junto com minha antiga vida. Sim, eu disse baixinho. Você pode contar com isso. Excelente. O sorriso de Dante desta vez continha um traço de calor genuíno. Bem-vinda à sua nova vida, Helena Harper. 3 dias na mansão Moretti me ensinaram que o luxo pode parecer surpreendentemente como uma prisão forrada de veludo. Eu acordava todas as manhãs em um quarto maior que o apartamento inteiro da maioria das pessoas, cercada por móveis que pertenciam a museus, refeições servidas por uma equipe silenciosa que me tratava com deferência educada, enquanto nunca encontrava meus olhos. Isso é ridículo, eu disse ao meu reflexo no espelho do banheiro, que era emoldurado no que parecia ser folha de ouro genuína. Meu cabelo ruivo parecia estranho contra o fundo de mármore italiano importado, e acessórios que provavelmente custavam mais que meu salário anual. Eu não sou posse dele, mas as evidências sugeriam o contrário. Roupas de grife apareceram no closet, todas no meu tamanho exato, todas em estilos que eu teria escolhido se tivesse dinheiro ilimitado. O banheiro estava abastecido com cosméticos de luxo e produtos para a pele, de marcas que eu só tinha visto em revistas. Até minhas refeições eram perfeitamente calibradas às minhas preferências, como se alguém tivesse estudado meus hábitos alimentares com precisão científica, o que eu estava começando a suspeitar que eles tinham feito. A batida suave na porta da minha suíte interrompeu meus pensamentos. A voz de Marco veio logo em seguida. Senhorita Harper, o Sr. Moretti solicita sua presença na sala de jantar. Eu aprendi rapidamente que os pedidos de Dante Moretti não eram realmente pedidos. Estarei aí em 1 minuto, respondi, alisando as rugas da blusa de seda que escolhi relutantemente. Do armário misteriosamente bem abastecido. Tudo servia perfeitamente, é claro. Até as roupas íntimas eram do meu tamanho exato. Um nível de atenção aos detalhes que deveria ser lisonjeiro. Mas, em vez disso, parecia invasivo. A sala de jantar poderia sediar um pequeno casamento, com seu lustre de cristal e uma mesa que se estendia por pelo menos 6 metros. Mas apenas 2 lugares estavam postos esta manhã. Em uma extremidade, onde a luz do sol da manhã entrava por janelas do chão ao teto, com vista para os jardins meticulosamente mantidos. Dante estava sentado lendo o que pareciam ser relatórios financeiros. Seu cabelo escuro perfeitamente penteado, apesar da hora matinal. Ele usava um terno de carvão que provavelmente custava mais que meu carro. Antes de eu destruí-lo no acidente que nos uniu. Quando ele olhou para cima com minha aproximação, aqueles olhos castanhos intensos me avaliaram, com a mesma minúcia que ele aplicaria a uma aquisição de negócios. Bom dia, Helena. Confio que você dormiu bem. Tão bem quanto qualquer um pode quando está sendo mantido contra a vontade, respondi, sentando-me à sua frente. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia.
Mas eu estava cansada de fingir que este arranjo era algo diferente do que era. Contra sua vontade, Dante pousou seus papéis com cuidado deliberado, dando-me sua total atenção. Você está livre para sair quando quiser. A porta da frente não está trancada. E ir direto para os braços de Victor Klov. Você deixou bem claro que isso não é realmente uma opção. Victor Klov é a realidade da sua situação, não algo que eu criei. Dante serviu café de um serviço de prata antigo, em uma xícara que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Embora eu entenda a sua frustração, esta não é a vida que você planejou para si mesma. Aceitei o café, inalando o aroma rico que falava de grãos exóticos e preparação profissional. Mesmo aprisionada, eu estava sendo tratada melhor do que jamais me tratei. O que é isso exatamente? Este arranjo? Sou uma convidada, uma prisioneira ou algo totalmente diferente? Você está sob minha proteção, Dante respondeu. A mesma frase que ele usou há 3 dias. O que significa que você é minha responsabilidade até resolvermos a ameaça contra você? Eu nunca pedi sua proteção. Não, mas você precisava dela. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um envelope manila, deslizando-o pela mesa de mogno polido. O corpo de Derek Morrison foi encontrado ontem de manhã no rio Hudson. 3 ferimentos de bala. Sinais de tortura antes da morte. O trabalho característico de Victor Klov. Minha mão congelou a meio caminho do envelope. A xícara de café suspensa no ar. Derek estava morto. Realmente morto. Não apenas desaparecido. O homem que me aterrorizou, que planejou me vender como propriedade. Agora era comida de peixe na via navegável mais poluída de Nova York. Como você... Porque tenho fontes em todas as redes criminosas da cidade. Dante interrompeu gentilmente. Derek Morrison tentou negociar diretamente com Victor Klov ontem de manhã. Ele ofereceu fornecer informações sobre minhas operações em troca do perdão de suas dívidas. Forcei-me a pegar o envelope, embora minha mão tremesse um pouco. Dentro havia fotografias, fotos da cena do crime que fizeram meu estômago revirar. O corpo de Derek, inchado e pálido, retirado da água. Relatórios da polícia. Laudos do médico legista. Victor não acreditava que Derek tivesse acesso a informações úteis. Dante continuou, sua voz objetiva, apesar das evidências gráficas espalhadas entre nós. Mas ele estava muito interessado em saber sobre a mulher que Derek havia oferecido como garantia. A mulher que colidiu com meu veículo na mesma noite em que Derek desapareceu. Ele acha que estou trabalhando para você. Ele acha que ou você está trabalhando para mim, ou possui informações que poderiam ser valiosas para ele. De qualquer forma, ele quer muito ter uma conversa com você. O sorriso de Dante não tinha calor. As conversas de Victor Klov tendem a ser breves, mas extremamente desagradáveis. Encarei as fotografias da cena do crime, tentando reconciliar o cadáver violento com o homem que um dia me trouxe flores e prometeu mudar seu comportamento controlador. Derek tinha sido terrível, abusivo, possessivo, mas vê-lo reduzido a carne inchada e fotos de necrotério me deixou enjoada. Preciso de um pouco de ar, eu disse, afastando-me da mesa. Claro, os jardins são adoráveis nesta época do dia. Dante gesticulou em direção às portas francesas que levavam ao terraço. Marco irá acompanhá-la. Naturalmente, naturalmente. Levantei-me deixando as fotografias espalhadas na mesa, como evidência de tudo que estava errado com o mundo em que eu havia tropeçado. Porque você está sob minha proteção, Helena. A voz de Dante me parou na porta. Quando me virei, sua expressão continha algo que poderia ser preocupação genuína. Eu sei que esta não é a vida que você queria, mas é a vida que vai te manter respirando. Os jardins eram ainda mais impressionantes à luz do dia, com paisagens cuidadosamente planejadas que criavam espaços íntimos dentro dos terrenos maiores. Marco me seguiu a uma distância discreta, enquanto eu caminhava por caminhos de cascalho entre canteiros de flores, que provavelmente exigiam uma equipe em tempo integral para manter. Tudo era perfeito, controlado, bonito e completamente artificial. Encontrei-me em um pequeno lago onde peixes ornamentais nadavam em círculos preguiçosos, presos em seu ambiente perfeito, assim como eu estava presa no meu. A ironia não me passou despercebida, apreciando a vista. A voz de Dante veio de trás de mim, mais perto do que eu esperava.
Virei-me e o encontrei se aproximando sozinho, aparentemente tendo dispensado Marco. Ele havia tirado o paletó, arregaçando as mangas da camisa. Um gesto que deveria tê-lo feito parecer mais casual, mas de alguma forma apenas enfatizava a força em seus antebraços e o relógio caro que capturava a luz do sol da manhã. É muito controlado, eu disse. Tudo em seu devido lugar, servindo ao seu propósito pretendido. Você acha que é isso? Controle por si só, não é? Eu o encarei diretamente, cansada da polidez cuidadosa que havia definido nossas interações. Você pesquisou cada detalhe da minha vida. Me vestiu como uma boneca, me alimentou como um animal de estimação e me cercou com luxo suficiente para me fazer grata pelo meu cativeiro. É muito sofisticado, mas ainda é controle. Algo piscou nos olhos de Dante. Surpresa, talvez, ou aprovação. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? A maioria das pessoas na sua situação estaria ou aterrorizada até a submissão, ou tentando me seduzir para obter vantagens. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume e ver a leve cicatriz ao longo de sua mandíbula. Você não está fazendo nenhuma das duas coisas. Talvez eu simplesmente não seja como a maioria das pessoas. Não, ele concordou suavemente. Você definitivamente não é. O momento se estendeu entre nós, carregado de uma atração que eu não queria reconhecer. Dante Moretti era tudo o que eu deveria temer. Poderoso, perigoso, controlador. Mas, de pé aqui em seu jardim perfeito, eu não podia ignorar a forma como meu pulso acelerava, quando ele me olhava como se eu fosse algo raro e valioso. Diga-me uma coisa, eu disse, quebrando a tensão antes de fazer algo estúpido. Na noite em que você me encontrou, quando bati no seu carro, você estava saindo de uma reunião, não estava? Algo a ver com Victor Clove. A expressão de Dante se fechou um pouco. Sim. Que tipo de reunião requer veículos à prova de balas e escoltas armadas? O tipo em que as pessoas discutem território, acordos de negócios. E ocasionalmente quem vive ou morre. Sua honestidade era brutal e refrescante. Depois de 3 dias de eufemismos cuidadosos, eu estava tentando negociar uma resolução pacífica para a expansão de Victor em minhas áreas de influência. E como foi isso? Mal. Victor Clove não está interessado em resoluções pacíficas. Dante se afastou de mim, olhando para seu paraíso controlado. Ele acredita que o poder deve ser tomado, não negociado. É sobre isso que se trata. Poder é sobre proteger o que é meu. A possessividade em sua voz me fez tremer, apesar do ar quente da manhã. Minha família, meu povo, meu território. Victor Clove quer destruir tudo que meu pai e meu avô construíram. E ele não se importa com quem se machuca no processo. Seu pai e seu avô. A família Moretti controla certos aspectos da economia de Nova York há 3 gerações. Dante disse tão casualmente quanto poderia discutir o tempo. Transporte, construção, gerenciamento de resíduos, importação e exportação. Negócios legítimos com aspectos não oficiais. E Victor quer tirar isso de você. Victor me quer morto e minha organização absorvida pela dele. Dante se virou para me encarar, sua expressão mortalmente séria. Na noite em que você bateu no meu carro, eu estava voltando de nossa última tentativa de negociação. Ele deixou claro que a guerra era inevitável. O peso dessa declaração pousou sobre mim como um cobertor de chumbo. Eu não estava apenas presa entre 2 homens. Eu estava presa entre 2 exércitos se preparando para a batalha. Onde isso me deixa? Mais segura aqui do que em qualquer outro lugar da cidade. Dante respondeu. Até que possamos eliminar a ameaça que Victor representa. Eliminar a ameaça. Repeti. Você quer dizer matá-lo? Quero dizer, proteger o que importa para mim. Os olhos de Dante encontraram os meus com uma intensidade que fez minha respiração parar. E você importa para mim, Helena. Mais do que deveria, considerando como nos conhecemos. A confissão pairou no ar entre nós como uma ponte que eu não tinha certeza se estava pronta para cruzar. Dante Moretti estava me oferecendo algo. Proteção, luxo, talvez até afeto. Mas o preço era minha liberdade, minha vida antiga. Qualquer chance de ser algo além de uma mulher mantida em um paraíso de criminosos. Preciso pensar, eu disse finalmente. Claro. Dante recuou, me dando espaço,
mas sem quebrar o contato visual. Leve o tempo que precisar, mas lembre-se, lá fora você é Helena Harper, uma estudante de fisioterapia sem proteção e sem recursos. Aqui você está sob a proteção da família Moretti. Isso significa algo nesta cidade. Enquanto ele se afastava, me deixando sozinha com os peixes ornamentais e meus pensamentos complicados, percebi que ele estava certo sobre uma coisa. Eu não era como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas teria escolhido a segurança em vez da incerteza, o luxo em vez da liberdade. Mas eu estava começando a entender que a maioria das pessoas nunca sentiu a atração perigosa da atenção de Dante Moretti, ou a possibilidade aterrorizante de que ser dele pudesse ser exatamente o que eu estava procurando sem saber. O ataque veio às 3h17 da manhã, anunciado pelo som de vidro quebrando, e o estalo agudo de tiros de armas automáticas ecoando pelos corredores de mármore da mansão. Sentei-me na cama de um pulo, meu coração martelando contra minhas costelas. A adrenalina inundava meu sistema. As luzes de segurança do lado de fora da minha janela haviam sido ativadas, banhando os jardins em uma luz branca e dura que revelava figuras escuras. Elas se moviam com precisão militar entre as sebes cuidadosamente aparadas. Isso não era um assalto. Isso era guerra. A porta do meu quarto se abriu com um estrondo, antes que eu pudesse processar totalmente o que estava acontecendo. Marco apareceu em equipamento tático, seu rosto sombrio. Ele varreu o quarto com eficiência praticada. Senhorita Harper, precisamos nos mover agora. O que está acontecendo? O pessoal de Clove nos encontrou. Marco já estava no armário pegando roupas e jogando-as para mim. Vista-se. Temos talvez 3 minutos antes que eles invadam a casa principal. Vesti-me apressadamente com jeans e um suéter. Meus dedos tremiam enquanto os tiros continuavam a irromper de várias direções. Pelas janelas, eu podia ver clarões de tiros iluminando a escuridão, como vagalumes mortais. O mundo perfeitamente ordenado da propriedade Moretti havia se transformado em um campo de batalha. Onde está Dante? Coordenando a defesa. Marco verificou sua arma com a eficiência de alguém que já havia feito isso antes. Ele queria que você fosse levada para o quarto do pânico imediatamente. O quarto do pânico acabou sendo um bunker reforçado, escondido atrás de uma estante na sala de estudos de Dante, equipado com equipamentos de comunicação, suprimentos médicos e comida e água suficientes para sobreviver a um cerco. Bancos de monitores mostravam todos os ângulos da propriedade, revelando o escopo do ataque. Pelo menos 20 figuras armadas haviam rompido o perímetro, movendo-se com a coordenação de soldados profissionais. Como eles nos encontraram? Perguntei, observando as telas com fascínio horrorizado, enquanto as forças de segurança de Dante enfrentavam os atacantes em batalhas contínuas pelos jardins. Alguém falou, Marco respondeu sombriamente, falando rapidamente em seu fone de ouvido em italiano antes de mudar para o inglês. Ou seguiram um sinal. Clove tem recursos que subestimamos. Em um monitor, vi o próprio Dante liderando uma equipe de seus homens pelos jardins, movendo-se com a graça fluida de alguém treinado em combate. Ele usava equipamento tático como se tivesse nascido para isso, dirigindo suas forças com sinais de mão enquanto fornecia fogo de cobertura com um fuzil de assalto. Vê-lo se transformar de empresário sofisticado em guerreiro letal era ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. Ele é bom nisso, me peguei dizendo. O melhor que já vi. Marco concordou, monitorando múltiplas frequências de rádio. Dante não apenas herdou sua posição. Ele a conquistou em situações exatamente como esta. As luzes piscaram e se apagaram, nos mergulhando na escuridão, quebrada apenas pelo brilho dos monitores de segurança. A energia de emergência entrou em ação um momento depois, mas o breve apagão pareceu um presságio. Eles estão tentando cortar a energia dos sistemas principais, Marco explicou, seus dedos voando sobre o console de comunicação. Se eles derrubarem os geradores, perdemos a vigilância e a coordenação defensiva. Na tela, observei a equipe de Dante lutando para chegar à instalação de energia de reserva. Mas o pessoal de Clove havia antecipado esse movimento. Os corredores do porão fervilhavam de figuras armadas, transformando os níveis inferiores da mansão em um labirinto de esconde-esconde mortal. Marco, eu disse baixinho, incapaz de tirar os olhos das telas. Na noite em que Derek morreu, você disse que Clove o torturou por informações.
E se Derek contou a ele mais do que vocês imaginavam? A expressão de Marco escureceu enquanto ele considerava essa possibilidade. O que você quer dizer? Derek sabia que eu trabalhava no centro de reabilitação. Ele conhecia minha agenda, minhas rotinas, provavelmente até meus contatos de emergência. Observei Dante desaparecer de um monitor apenas para reaparecer em outro, ainda lutando para abrir caminho pelas defesas da mansão. E se ele contou a Clove sobre meu trabalho? Sobre as técnicas que eu conheço? Que tipo de técnicas? Fisioterapia não é apenas sobre ajudar as pessoas a se recuperarem. Eu disse, as peças se encaixando na minha mente. É sobre entender como os corpos funcionam, como eles quebram, como manipular a dor e a cura. Nas mãos erradas, esse conhecimento poderia ser muito útil para interrogatório. Marco ficou muito quieto. Você acha que Clove a quer viva por mais do que apenas informações sobre as operações de Dante? Acho que Derek me vendeu 2 vezes, percebi com um horror crescente. Uma vez como garantia por suas dívidas e outra vez como um ativo em potencial quando Clove o capturou. As implicações eram impressionantes. Victor Clove não estava apenas tentando eliminar uma testemunha ou capturar um peão em sua guerra com Dante. Ele queria alguém com conhecimento médico que pudesse ser útil para suas próprias operações. Alguém que entendesse a anatomia humana bem o suficiente para infligir danos precisos. Ou extrair informações eficientemente. Uma nova onda de explosões sacudiu a mansão. Mais perto desta vez. Nos monitores pude ver que vários homens de Clove haviam chegado ao andar principal, movendo-se sistematicamente pelos cômodos enquanto as forças de Dante recuavam para posições mais defensáveis. Senhorita Harper, disse Marco, sua voz urgente enquanto recebia atualizações pelo fone de ouvido. Talvez precisemos evacuar para a instalação secundária. E quanto a Dante? Ele ordenou o protocolo de recuo. Se não conseguirmos segurar a casa principal, todos recuam para o distrito dos armazéns, onde temos melhores vantagens táticas. Observei as telas enquanto a batalha se desenrolava pela mansão que eu chamei de lar na última semana. A biblioteca onde Dante e eu tomamos café. Os jardins onde caminhamos e conversamos. A sala de jantar onde ele me mostrou as fotografias do cadáver de Derek. Tudo isso estava sendo destruído por homens com armas automáticas e treinamento militar. Ali eu disse, apontando para um monitor que mostrava Dante encurralado atrás de um sofá virado, no que parecia ser o hall de entrada principal. Ele está preso. 3 dos homens de Clove o tinham em um fogo cruzado, usando a cobertura dos pilares de mármore para avançar em sua posição. Eu podia ver o cálculo em seus movimentos. Eles não estavam tentando matá-lo rapidamente. Eles queriam capturá-lo vivo, provavelmente pelos mesmos motivos que me queriam. Marco, temos que ajudá-lo. Senhorita Harper, minhas ordens são para mantê-la segura. Dante preferiria morrer a vê-la em perigo tentando salvá-lo. Mas e se houver outra maneira? Estudei os monitores, meu treinamento em fisioterapia entrando em ação. Analisei a situação tática como um caso complexo de reabilitação. Conheço esta casa melhor do que o pessoal de Clove. E sei coisas sobre ferimentos de combate que podem ser úteis. O que você está pensando? Os corredores de serviço, eu disse, traçando rotas nas telas do monitor. Aqueles que a equipe usa para se mover sem perturbar os hóspedes. Eles se conectam a todos os cômodos principais, incluindo o hall onde Dante está encurralado. Marco balançou a cabeça. Perigoso demais. Mais perigoso do que deixar Victor Clove capturar o chefe da família Moretti. Encarei seus olhos diretamente. Você disse que Dante conquistou sua posição. Deixe-me conquistar a minha. Por um longo momento, Marco lutou com lealdades conflitantes. Seu dever de me proteger contra sua necessidade de salvar seu chefe. Finalmente, ele pegou uma maleta de armas que eu não havia notado antes. Se vamos fazer isso, ele disse sombriamente, você segue minhas ordens exatamente. Sem heroísmo, sem improvisação. Entendido. Entendido. Enquanto Marco me armava com uma pistola compacta e explicava o básico do combate de apontar e atirar, percebi que estava cruzando uma linha da qual nunca poderia voltar. Helena Harper, estudante de fisioterapia, nunca teria considerado entrar em um tiroteio para salvar um homem que mal conhecia. Mas Helena Harper estava desaparecendo, substituída por alguém mais dura, mais decidida, mais disposta a lutar pelo que importava para ela. E Dante Moretti, perigoso, poderoso, protetor Dante, de alguma forma se tornou o que mais importava.
Os corredores de serviço eram estreitos e escuros, iluminados apenas por luzes de emergência que lançavam tudo em sombras avermelhadas e infernais. Marco se movia à minha frente com furtividade praticada, comunicando-se por sinais de mão enquanto navegávamos pelo labirinto de passagens que percorriam a mansão. Podíamos ouvir os tiros acima de nós, abafados por mármore e madeira, mas ainda perto o suficiente para fazer meu pulso acelerar. 2 vezes tivemos que congelar quando passos passaram acima de nós. Os homens de Clove procurando nos quartos e chamando uns aos outros no que parecia ser russo. Ali, Marco sussurrou quando chegamos a uma junção que se conectava ao hall principal. Através de uma grade de serviço, podíamos ver a posição de Dante. Ele estava sangrando de um ferimento no braço esquerdo, usando a mão boa para revidar o fogo enquanto calculava opções que estavam se esgotando rapidamente. Quando eu der o sinal, Marco sussurrou no meu ouvido. Você fornece fogo de cobertura em direção aos pilares à direita. Não tente acertar nada. Apenas faça barulho e mantenha a cabeça deles baixa. Eu vou dar a volta e pegá-los por trás. Assenti, segurando a pistola com mãos que estavam mais firmes do que eu esperava. O peso da arma parecia estranho, mas não desconfortável, como uma ferramenta que eu sempre estive destinada a segurar. Agora, Marco sussurrou, chutei a grade de serviço e abri fogo em direção aos pilares de mármore. A pistola recuou em minhas mãos enquanto eu apertava o gatilho repetidamente. O som era ensurdecedor no espaço fechado, e eu podia ver lascas de mármore voando enquanto meus tiros erravam os alvos. Mas funcionou. Os homens de Clove se jogaram para se proteger, sua atenção dividida, entre a posição de Dante e esta nova ameaça de um ângulo inesperado. Nesse momento de confusão, Marco apareceu atrás deles como um fantasma, suas armas falando com precisão mortal. Quando os tiros pararam, 3 corpos jaziam imóveis no chão de mármore, e Dante estava me encarando com uma expressão de espanto, e algo que poderia ter sido orgulho. Helena, ele disse levantando-se de sua posição atrás do sofá. O que diabos você está fazendo aqui? Salvando sua vida, respondi, surpresa com a calma da minha voz, apesar da adrenalina correndo em meu sistema. Dante atravessou o hall em passos rápidos, me puxando contra seu peito com o braço bom, enquanto Marco protegia a área. Eu podia sentir o coração dele acelerado contra o meu, sentir o cheiro de pólvora e perfume caro, sentir o calor de sua respiração contra meu cabelo. Você poderia ter morrido, ele disse rudemente. Você também. Helena. A maneira como ele disse meu nome carregava peso, promessa, posse. Quando ele se afastou para me olhar, seus olhos castanhos continham uma intensidade que fez tudo o mais desaparecer. Os tiros, o perigo, os corpos no chão. Tudo se tornou ruído de fundo. Você está em perigo por minha causa, ele disse suavemente. Eu sei. Isso não vai ficar mais fácil. Clove não vai parar até que um de nós esteja morto. Pensei no cadáver de Derek no rio Hudson, nos homens que acabaram de tentar nos capturar, na escolha que eu estava fazendo ao ficar aqui nos braços de Dante, em vez de exigir ser levada para um lugar seguro. Então não me deixe fora disso, eu disse, encarando seu olhar diretamente. Se vou estar em perigo de qualquer maneira, deixe-me estar com você. Algo mudou na expressão de Dante. Uma decisão tomada no espaço entre um batimento cardíaco e o próximo. Então sua boca estava na minha, me reivindicando com um beijo, que tinha gosto de pólvora e desespero, e promessas que nenhum de nós estava pronto para dizer em voz alta. Quando nos separamos, ambos ofegantes, a mansão havia silenciado ao nosso redor. A batalha pela propriedade Moretti havia acabado, mas a guerra com Victor Clove estava apenas começando. E eu não era mais apenas um dano colateral nessa guerra. Eu era uma participante voluntária, armada e perigosa. E completamente, irrevogavelmente comprometida com o homem que me segurava. Como se eu valesse a pena lutar contra o mundo inteiro para proteger. A descoberta veio 3 dias após o ataque, escondida nos pertences pessoais de Marco como uma bomba esperando para detonar. O que restava da minha confiança? Eu estava procurando por suprimentos de primeiros socorros em seu quarto. Ele estava inconsciente desde que levou um tiro durante o cerco. Foi quando encontrei o telefone criptografado, guardado dentro de um livro oco em sua mesa de cabeceira. As mensagens estavam em russo, mas o nome do contato era claro o suficiente. V. Clove.
Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava por meses de comunicações. Cada troca vendendo pedaços de nossas vidas para o inimigo. Agendas de reuniões, protocolos de segurança, minhas rotinas diárias. Até fotografias minhas caminhando pelos jardins da mansão. Tiradas de ângulos que só poderiam ter sido feitas por alguém com acesso íntimo à propriedade. Marco, o tenente mais confiável de Dante. O homem que esteve ao meu lado durante o tiroteio, que me treinou para usar uma arma, que arriscou sua vida protegendo o que ambos afirmávamos amar. Ele estava nos traindo desde o início. Helena! A voz de Dante da porta me fez pular, quase derrubando o telefone. Ele estava na entrada do quarto de Marco. Seu braço esquerdo ainda em uma tipóia por causa do ferimento de bala que sofreu durante o ataque. Os últimos 3 dias o envelheceram, gravando novas linhas ao redor de seus olhos e uma dureza em sua mandíbula que não estava lá antes. Precisamos conversar, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Dante entrou no quarto, fechando a porta atrás de si com a mão boa. O que você encontrou? Mostrei o telefone, observando sua expressão mudar de curiosidade para uma quietude perigosa, enquanto ele processava o que eu estava mostrando a ele. Marco tem passado informações para Clove há meses, talvez mais. Dante atravessou o quarto em 2 passos largos, pegando o telefone das minhas mãos com precisão cirúrgica. Seus olhos percorreram as mensagens. Seu rosto se tornando uma máscara de fúria fria, enquanto lia as traições documentadas em preto e branco. Filho da mãe, ele disse baixinho, mas as palavras carregavam o peso de um terremoto. Tem mais, eu disse, temendo o que viria a seguir, mas sabendo o que ele tinha que ouvir. Dante, na noite em que bati no seu carro. Marco sabia que eu estaria lá. Do que você está falando? Apontei para uma troca de mensagens datada de uma semana antes do acidente. Olhe os horários. Marco contou a Clove sobre a dívida de Derek, sobre seu plano de me usar como garantia. Mas há algo mais. Uma mensagem sobre desviar seu retorno da reunião com Clove naquela noite. Marco garantiu que você estaria na Avenida Madison exatamente na hora certa. Dante ficou muito quieto. O tipo de quietude que precede a violência. Você está dizendo que o acidente não foi aleatório. Estou dizendo que Marco orquestrou tudo. Derek me perseguindo. Eu avançando aquele sinal vermelho. Até o cruzamento exato onde colidimos. As palavras tinham um gosto amargo enquanto eu as dizia. Ele queria que você me encontrasse, Dante. Ele queria que você me trouxesse para cá. Por que ele faria isso? Dante parou, as implicações caindo sobre ele como água gelada. Porque Clove sabia sobre sua formação médica. Seu conhecimento de anatomia, controle da dor, técnicas de interrogatório. E porque ele sabia que você me protegeria. Eu acrescentei baixinho. Marco tem jogado um jogo longo, me usando como isca para te deixar vulnerável. Dante pousou o telefone com controle cuidadoso, mas eu podia ver a raiva se acumulando em seus olhos escuros como nuvens de tempestade se formando. A 20 metros de distância, Marco estava inconsciente na enfermaria da mansão, ligado a máquinas que o mantinham vivo, enquanto seu corpo lutava contra a infecção do ferimento de bala. Que poderia ter sido para manter seu disfarce, e... Há quanto tempo você sabe? Dante perguntou, sua voz perigosamente baixa. Encontrei o telefone há 1 hora. Tenho tentado descobrir a profundidade da traição. Tirei cópias impressas que fiz das mensagens mais prejudiciais. Isso remonta-lhe pelo menos 8 meses, talvez mais. Ele deu a Clove tudo. Protocolos de segurança, informações financeiras, arquivos de pessoal. Até detalhes sobre sua infância, sua família. A mandíbula de Dante se contraiu enquanto ele examinava as evidências. Meus pais, minha irmã, o aniversário de suas mortes, o local onde estão enterrados, até a maneira específica como foram mortos. Observei suas mãos se fecharem em punhos. Clove tem se preparado para uma guerra psicológica, não apenas física. E você? Os olhos de Dante encontraram os meus com uma intensidade que fez meu pulso acelerar. O que Marco contou a ele sobre você? Hesitei. Depois entreguei a ele outro conjunto de mensagens. Tudo. Meu histórico, meu treinamento, meus sentimentos por você. Ele tem documentado minha integração em sua vida como um estudo de caso. Dante leu em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada revelação.
Marco havia catalogado cada conversa, cada momento de intimidade crescente, cada sinal de que Helena Harper estava se tornando mais do que apenas um ativo protegido para o chefe da família Moretti. Ele transformou nosso relacionamento em inteligência, Dante disse finalmente. Pior que isso, respondi, mostrando a ele o último conjunto de mensagens. Olhe as datas nessas últimas trocas. Marco estava planejando me entregar a Clove durante a próxima reunião arranjada. Quando? Amanhã à noite. Há um armazém no Brooklyn, onde você deveria se encontrar com os representantes de Clove, para discutir acordos territoriais. Marco ia me drogar e me apresentar como uma oferenda de paz. Dante ficou em silêncio por um longo momento, processando traições que cortavam mais fundo que balas. Seu aliado mais confiável estava sistematicamente desmontando tudo o que ele havia construído, usando a mulher que ele amava como a arma final contra ele. Eu deveria ter visto, ele disse finalmente. Marco está comigo há 5 anos. Ele salvou minha vida 2 vezes, construiu metade dos nossos protocolos de segurança, treinou nosso pessoal. Foi isso que o tornou tão valioso para Clove, apontei, e tão perigoso para nós. Dante olhou em direção à enfermaria, onde Marco ainda lutava por sua vida. Máquinas apitando constantemente à distância. Parte de mim quer entrar lá e dar um tiro na cabeça dele enquanto ele dorme. Mas você não vai. Não, Dante concordou, porque preciso dele vivo tempo suficiente para descobrir que outras surpresas ele plantou em nossa organização. E porque... Ele fez uma pausa, procurando por palavras. Porque você me ensinou que nem todo problema deve ser resolvido com violência. A admissão nos surpreendeu a ambos. 3 semanas atrás, Dante Moretti teria executado um traidor sem hesitação. Agora, ele estava considerando alternativas, procurando soluções que não envolvessem mais sangue em suas mãos. O que você está pensando? Perguntei. Estou pensando que Marco nos deu uma oportunidade junto com sua traição. A expressão de Dante mudou de fúria para cálculo. A mente estratégica que construiu um império se reafirmando. Clove espera recebê-la amanhã à noite. E se dermos a ele o que ele quer, mas não da maneira que ele espera? Você quer me usar como isca? Quero usar a traição de Marco contra Clove, Dante corrigiu. Mas apenas se você estiver disposta. Isso seria perigoso, Helena. Mais perigoso do que qualquer coisa que já fizemos. Pensei no telefone criptografado, nos meses de intimidades documentadas vendidas ao nosso inimigo. No homem inconsciente na enfermaria, que sorriu para mim enquanto planejava meu sequestro. A mulher que bateu no carro de Dante 3 semanas atrás ficaria horrorizada com o que eu estava considerando. Mas aquela mulher se foi, substituída por alguém mais dura, mais decidida. E absolutamente furiosa por ter sido traída por alguém em quem comecei a confiar. O que você precisa que eu faça? O sorriso de Dante era afiado como aço de inverno. Ajude-me a transformar a armadilha de Marco no funeral de Clove. Enquanto começávamos a planejar nosso contra-ataque, percebi que havia cruzado outra linha. Na minha transformação de espectadora inocente para participante ativa na guerra de Dante. A traição de Marco não apenas expôs nossas vulnerabilidades. Ela arrancou a última de minhas ilusões sobre a vida que eu havia escolhido. Eu não estava mais apenas sob a proteção de Dante Moretti. Eu era sua parceira em tudo, incluindo a vingança contra as pessoas que tentaram usar nosso amor como uma arma contra nós dois. Amanhã à noite, Victor Clove aprenderia que algumas armadilhas funcionam nos 2 sentidos, e que a mulher que ele tentou tanto capturar era muito mais perigosa do que ele poderia imaginar. O armazém no Brooklyn parecia um monumento à indústria esquecida. Suas janelas quebradas refletiam as luzes do porto em fragmentos irregulares. Sentei-me no banco do passageiro do Maserati de Dante, observando a chuva escorrer pelo para-brisa enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. Em 12 horas, este lugar sediaria uma reunião, que eu acabaria com a guerra com Victor Clove ou nos mataria a ambos. Você não precisa fazer isso, Dante disse pela 5ª vez desde que saímos da mansão. Suas mãos agarravam o volante com uma intensidade de nós dos dedos brancos, e eu podia ver o conflito em seus olhos castanhos. Podemos encontrar outra maneira. Não há outra maneira, respondi, ajustando o microfone oculto colado sob minha gola. A traição de Marco nos deu uma chance de virar o jogo. Se não a aproveitarmos, Clove continuará vindo até que um de nós esteja morto. Dante estacionou na sombra de um container de transporte.
longe das câmeras de segurança que gravariam a reunião de amanhã. Através da chuva, eu podia ver outros veículos posicionados ao redor do armazém. Os homens de Dante tomando posições para o que todos esperávamos que fosse o erro final de Victor Clove. No momento em que você sinalizar perigo, nós abortamos. Dante disse, virando-se para me encarar no interior escuro. Não me importa se Clove tem uma arma na sua cabeça ou promete acabar com a guerra. Você sinaliza e eu entro atirando. E se tudo correr de acordo com o plano, então amanhã à noite Victor Clove aprenderá que a família Moretti não negocia com pessoas que ameaçam o que é nosso. A voz de Dante carregava a certeza fria de alguém que construiu um império, com base em manter sua palavra. Mas Helena, se algo der errado, eu o silenciei pressionando meus lábios nos dele, sentindo o gosto de chuva e determinação, e o medo que ele estava tentando tanto esconder. Quando nos separamos, ambos ofegantes, pude ver minha própria resolução refletida em seus olhos. Nada vai dar errado, eu disse. Marco nos deu tudo o que precisamos saber sobre a operação de Clove. Seus protocolos de segurança, seu pessoal, até seu perfil psicológico. Não estamos entrando em uma armadilha. Estamos construindo uma. Dante assentiu, mas eu podia ver a tensão em sua mandíbula. A maneira como seus dedos tamborilavam no volante em padrões que falavam de energia nervosa mal contida. Diga-me novamente o que acontece se ele suspeitar que você está trabalhando comigo. Ele não vai, eu disse com mais confiança do que sentia. De acordo com os arquivos de Marco, Clove espera que seus prisioneiros mostrem medo, desafio ou tentativas de sedução. Vou dar a ele algo totalmente diferente, que é informação útil que ele pode verificar. Entregue por alguém aterrorizado demais para mentir. Ajustei o dispositivo de gravação oculto mais uma vez. Clove acha que está recebendo uma estudante de fisioterapia assustada, que estava no lugar errado na hora errada. Quando ele perceber o que eu realmente sou, será tarde demais. O plano era elegante em sua simplicidade. O telefone criptografado de Marco continha informações detalhadas sobre a operação de Clove. Locais, pessoal, estruturas financeiras. Tudo o que precisávamos para sua organização. Mas essa informação era inútil a menos que pudéssemos chegar perto o suficiente para verificá-la e identificar alvos para a eliminação. Meu papel era interpretar a vítima aterrorizada, enquanto secretamente documentava tudo o que via e ouvia. O equipamento de gravação capturaria conversas, locais e detalhes de pessoal, que as forças de Dante poderiam usar para coordenar ataques simultâneos contra toda a rede de Clove. E seu irmão? Dante perguntou baixinho. A pergunta atingiu como água gelada. 3 horas atrás, recebemos a confirmação de que James Harper, o irmão que eu lamentei por 5 anos, não só estava vivo, mas servia como um dos tenentes mais confiáveis de Clove. A revelação quase quebrou algo fundamental dentro de mim, mas também forneceu a peça final do nosso plano. James é a razão pela qual isso vai funcionar, eu disse, embora as palavras tivessem um gosto amargo. Clove vai querer usar nosso reencontro como alavanca psicológica. Ele trará James para a reunião para demonstrar seu poder sobre mim. E quando você o vir, farei o que precisa ser feito. Encarei o olhar de Dante diretamente. James fez sua escolha quando fingiu sua morte e se juntou a Clove. Agora estou fazendo a minha. A verdade era mais complicada do que eu queria admitir. Parte de mim ainda se lembrava do irmão que me ensinou a andar de bicicleta, que me protegeu de valentões, que prometeu estar sempre lá quando nossos pais morreram. Mas aquele James Harper morreu no acidente de carro há 5 anos. O homem trabalhando para Victor Clove era outra pessoa. Alguém que usou meu luto como cobertura para sua nova carreira criminosa. Preciso que você me prometa uma coisa, Dante disse, sua voz rouca de emoção. O quê? Prometa-me que, não importa o que aconteça amanhã à noite, você se lembrará que escolheu esta vida. Você nos escolheu. Sua mão encontrou a minha na escuridão do carro, dedos se entrelaçando com intensidade desesperada. Porque depois de amanhã, não há como voltar atrás, Helena. Você estará tão fundo neste mundo quanto eu. Pensei na mulher que bateu em seu carro há 3 semanas. Helena Harper, estudante de fisioterapia, vivendo de salário em salário, e sonhando com uma vida tranquila e normal. Aquela mulher parecia uma estranha agora. Alguém que eu conheci uma vez, mas mal conseguia me lembrar. Eu já estou lá, eu disse baixinho.
No momento em que escolhi lutar ao seu lado em vez de me esconder atrás de você, eu cruzei essa linha. A noite de amanhã não é sobre se tornar algo novo. É sobre terminar o que começamos. Dante levou nossas mãos unidas aos lábios, pressionando um beijo gentil nos meus nós dos dedos. O que começamos, ele repetiu. Gosto do som disso, mesmo que isso signifique que você saberá todos os meus segredos. Cada detalhe de como a família Moretti opera, especialmente por causa disso. O sorriso de Dante continha calor e possessividade em igual medida. Uma rainha precisa entender o reino que vai governar. A palavra pairou entre nós como uma promessa e uma pergunta. Rainha, não apenas um ativo protegido ou uma amante querida, mas uma parceira igual em tudo que Dante construiu. E tudo que construiríamos juntos. É isso que eu sou? Perguntei. Você é a rainha. Você é o que quiser ser. Dante respondeu. Mas se você está perguntando o que eu quero que você seja... Ele fez uma pausa, procurando por palavras. Quero que você seja a pessoa que fica ao meu lado quando o mundo tenta nos separar. Quero que você seja a voz que me lembra que há mais no poder do que medo. Quero que você seja a razão pela qual eu construo algo que vale a pena proteger, em vez de apenas algo pelo qual vale a pena lutar. Eu o encarei na luz fraca, este homem perigoso que de alguma forma se tornou o centro do meu mundo. 3 semanas atrás, a ideia de governar um império criminoso teria me horrorizado. Agora, a possibilidade pareceu o destino finalmente se revelando. Pergunte-me novamente depois de amanhã à noite, eu disse finalmente. Quando tivermos eliminado Clove e garantido nosso futuro, pergunte-me então se quero ser sua rainha. A risada de Dante foi suave e cheia de promessa sombria. Ah, eu vou. E quando eu o fizer, já sei qual será sua resposta. Enquanto voltávamos para a mansão pelas ruas encharcadas de Brooklyn, percebi que ele estava certo. A mulher que fugiu do abuso de Derek Morrison evoluiu para alguém que caminharia voluntariamente para a armadilha de Victor Clove. A vítima de acidente assustada se tornou uma predadora, capaz de usar seu próprio irmão como isca. A noite de amanhã testaria tudo o que construímos juntos. Nossa confiança, nossa estratégia, nosso amor. E nossa disposição de fazer o que fosse necessário para proteger o que mais importava. Mas eu não estava mais com medo. O medo era para pessoas que tinham algo a perder. Helena Harper perdeu tudo na noite em que bateu no SUV de Dante Moretti. O que emergiu daquela destruição foi alguém mais forte, mais perigosa, e absolutamente comprometida em construir um império digno de ser governado. Ao lado do homem que lhe mostrou o que significava escolher o poder em vez da segurança. Amanhã, Victor Clove aprenderia a diferença entre uma vítima e uma rainha. Quando ele entendesse seu erro, seria tarde demais para corrigi-lo. O armazém do Brooklyn parecia uma catedral de sombras quando entrei por suas portas enferrujadas. Meus passos ecoando no vasto vazio acima. Victor Clove estava sentado a uma mesa de metal no centro do espaço, flanqueado por 6 homens armados cujos rostos pertenciam a cartazes de procurado. Mesmo sentado, ele irradiava o tipo de ameaça casual, que vem de décadas conseguindo o que quer através da violência. Mas foi o homem parado atrás dele que fez minha respiração parar na garganta. James Harper parecia exatamente com nosso pai. O mesmo cabelo ruivo, a mesma mandíbula afiada. Os mesmos olhos verdes que eu via no meu próprio espelho todas as manhãs. 5 anos o endureceram, adicionando músculos ao seu corpo e linhas ao seu rosto. Mas ele era inconfundivelmente meu irmão. O irmão que eu lamentei, cujo funeral eu compareci, cujo túmulo eu visitei todos os anos no aniversário de sua suposta morte. Olá, irmã, disse James, sua voz carregando um sotaque que eu não reconheci. Russo, talvez, ou algo do leste europeu. Você parece bem, considerando as circunstâncias. Victor Clove recostou-se na cadeira, estudando-me com olhos azuis pálidos que não perdiam nada. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 45 anos, com cabelo prateado, penteado para trás e mãos que pareciam macias, até você notar as cicatrizes em seus nós dos dedos. Senhorita Helena Harper, ele disse, pronunciando cada sílaba com precisão cuidadosa. A mulher que me causou tantos problemas. Eu não lhe causei nada, respondi, deixando o medo entrar na minha voz, enquanto o equipamento de gravação oculto capturava cada palavra. Eu estava apenas no lugar errado na hora errada. Estava? Clove gesticulou para que eu me sentasse na cadeira à sua frente.
posicionada perfeitamente para capturar todos os ângulos das câmeras que eu sabia que Dante havia colocado por todo o armazém. Ou você estava exatamente onde Dante Moretti queria que você estivesse. Sentei-me com cuidado, deixando minhas mãos tremerem ao colocá-las na mesa de metal. Não sei do que você está falando. Seu irmão me contou coisas fascinantes sobre sua infância, Helena. Sobre como você sempre foi curiosa demais para o seu próprio bem. Sempre se metendo em situações que não lhe diziam respeito. O sorriso de Clove não tinha calor. Parece que algumas coisas nunca mudam. James se moveu para ficar ao lado da cadeira de Clove, e eu pude ver o relógio caro em seu pulso. O terno sob medida que falava de dinheiro e influência. Meu irmão morto se deu muito bem no submundo do crime. Fale-me sobre seu relacionamento com Dante Moretti. Clove continuou de forma conversacional. Ele está me protegendo, eu disse, o que era verdade o suficiente. Depois que Derek morreu, o Sr. Moretti disse que eu não estava segura por causa do que ouvi. E o que você ouviu? Relatei a conversa sobre remessas de armas e locais de armazéns. Informações que Marco havia confirmado já serem conhecidas pela organização de Clove. Enquanto eu falava, pude ver um dos homens de Clove tomando notas. Provavelmente cruzando minha história com informações que eles já haviam coletado. Interessante, Clove disse quando terminei. E durante seu tempo na propriedade Moretti, o que você observou? Este era o momento crucial. Comecei a descrever o layout da mansão, os protocolos de segurança e os detalhes do pessoal. Todas informações cuidadosamente selecionadas que pareceriam valiosas, mas na verdade eram inúteis. As medidas de segurança reais eram diferentes do que eu descrevi. As atribuições de pessoal haviam sido alteradas, e as posições defensivas que detalhei eram iscas que Dante havia estabelecido especificamente para esta reunião. Você presta muita atenção aos detalhes, James observou, quase como se você fosse treinada para coletar informações. Fui treinada como fisioterapeuta. Retruquei, deixando a irritação superar o medo por um momento. Somos ensinados a observar e documentar tudo. Faz parte do trabalho. Sim, Clove disse pensativo. Seu treinamento médico. É por isso que você está aqui, Helena. Ele se levantou, andando ao redor da mesa com graça predatória. Veja, eu estava procurando por alguém com suas habilidades específicas. Alguém que entende de anatomia humana, controle da dor, técnicas de recuperação. Alguém que poderia ser muito útil em minhas operações. Eu ajudo as pessoas a se curarem, eu disse. Repulsa genuína se insinuando em minha voz. Eu não as machuco. Ah, mas curar e machucar são apenas aplicações diferentes do mesmo conhecimento. Clove respondeu. Sua mão pousando em meu ombro com uma gentileza enganosa. E acho que você se surpreenderia com o que é capaz de fazer quando devidamente motivada. Foi quando as luzes se apagaram. A iluminação de emergência entrou em ação um momento depois, lançando tudo em sombras avermelhadas e infernais. Mas a essa altura, a equipe de assalto de Dante já estava em movimento. Mergulhei sob a mesa de metal enquanto tiros irrompiam de várias direções. O armazém se tornando uma câmara de eco de violência e gritos. Os homens de Clove eram profissionais, mas esperavam uma negociação. Não um ataque militar coordenado. As forças de Dante se moveram com precisão cirúrgica. Cada equipe atingindo alvos predeterminados, enquanto equipamentos de comunicação bloqueavam a capacidade de Clove de pedir reforços. Em meio ao caos, vi James mergulhando para se proteger atrás de um container. Sua mão alcançando uma arma que estava escondida sob seu paletó. O irmão que eu lamentei estava pegando uma arma, preparando-se para matar as pessoas que tentavam me salvar. Helena, mova-se. A voz de Dante cortou o tiroteio quando ele apareceu na entrada do armazém, liderando sua segunda onda de atacantes. Saí de debaixo da mesa, rastejando baixo enquanto as balas passavam zunindo por cima. James havia encontrado sua arma e estava revidando o fogo. Sua mira era perturbadoramente precisa, forçando os homens de Dante a se protegerem. Atrás de você! Gritei quando um dos homens de Clove flanqueou a posição de Dante. Dante girou e atirou no mesmo movimento, derrubando o atacante, antes de voltar sua atenção para a batalha principal. Mas o próprio Clove havia desaparecido na confusão, usando o tiroteio como cobertura para escapar em direção à saída dos fundos do armazém. Eu não podia deixá-lo escapar.
Muita coisa dependia de terminar isso esta noite. Sem pensar, corri em direção aos fundos do armazém, escondendo-me entre contêineres e seguindo o som dos passos de Clove em retirada. O homem que planejou torturar informações de mim, que matou Derek e Deus sabe quantos outros, estava a 6 metros da liberdade. Victor, chamei, deixando o desespero colorir minha voz. Não me deixe aqui. Ele se virou, olhos pálidos, refletindo a iluminação de emergência, como um predador pego pelos faróis. Helena, o que você está fazendo? Eles vão me matar se me encontrarem aqui, eu disse, aproximando-me com passos trêmulos. Por favor, posso ser útil para você. Posso lhe contar coisas sobre a organização de Moretti que suas outras fontes não sabem. Clove hesitou, a ganância lutando com a suspeita em sua expressão. Aquele momento de indecisão lhe custou tudo. A faca que eu havia pego do paletó de James durante nosso breve abraço de reencontro. Deslizou entre suas costelas com a precisão que meu treinamento médico me ensinou. Encontrei o espaço entre a terceira e a quarta costelas e inclinei para cima em direção ao seu coração e empurrei até que a lâmina encontrasse órgãos vitais. Isso é por Derek, sussurrei enquanto os olhos de Clove se arregalavam de choque e compreensão, e por tentar me usar como sua especialista em tortura pessoal. Viktor Clove, chefe da organização russa que aterrorizou metade da costa leste, morreu com meu nome em seus lábios e surpresa em seus olhos. O homem que construiu um império com base no medo e na violência. Foi morto por uma estudante de fisioterapia de 23 anos, que aprendeu anatomia para curar pessoas. A ironia teria sido engraçada se houvesse tempo para apreciá-la. Helena, a voz de James veio de trás de mim, cheia de incredulidade. O que você fez? Virei-me para encarar meu irmão, a faca ainda na minha mão, o sangue de Clove manchando minhas roupas. Eu escolhi ter um lado, disse simplesmente. Ele ia nos deixar ricos, James disse, levantando sua arma com as mãos trêmulas. Poderíamos ter governado esta cidade juntos. Não, respondi, passando por cima do corpo de Clove. Você escolheu governar através do medo e da violência. Eu escolhi construir algo que valesse a pena proteger. O tiro ecoou pelo armazém. Mas não foi James quem atirou. Dante apareceu de trás de um container, sua arma ainda fumegando. Meu irmão caindo no chão com uma bala no coração. Ele ia te matar, Dante disse simplesmente, guardando a arma e atravessando até onde eu estava. Sobre o cadáver de Clove. Olhei para o corpo do meu irmão, não sentindo nada além de um estranho tipo de alívio. O James Harper, que me ensinou a andar de bicicleta, morreu há 5 anos naquele acidente de carro. O homem deitado no chão do armazém era apenas alguém usando seu rosto. Acabou, eu disse, largando a faca ensanguentada e caminhando para os braços de Dante. Sim, ele concordou, me segurando contra o peito enquanto sirenes soavam à distância. Acabou. Ao nosso redor, o armazém havia silenciado, exceto pelo crepitar das chamas onde uma bala perdida havia incendiado alguns papéis velhos. A organização de Clove desmoronaria sem seu líder, seus tenentes se voltando uns contra os outros no vácuo de poder que sua morte criaria. A guerra acabou. E Helena Harper, a mulher que bateu no carro de Dante Moretti e acidentalmente iniciou toda essa cadeia de eventos, havia terminado com uma lâmina precisamente colocada entre as costelas do criminoso mais perigoso de Nova York. Eu não era a mesma pessoa que fugiu do abuso de Derek Morrison. Eu era alguém mais dura, mais decidida, e capaz de matar quando necessário para proteger o que mais importava. Eu era exatamente quem eu precisava ser, para ficar ao lado de Dante Moretti como sua parceira igual em tudo que viria a seguir. 8 meses após a morte de Victor Clove, eu estava na varanda da nossa cobertura com vista para o Central Park, observando o sol da manhã pintar o horizonte de Manhattan em tons de ouro e âmbar. Minha mão repousava protetoramente sobre a curva suave da minha barriga, onde nossos gêmeos cresciam fortes e saudáveis, previstos para chegar na primavera. Helena Moretti. O nome ainda parecia novo na minha língua, como um vinho caro que leva tempo para ser totalmente apreciado. Mas tudo na minha vida parecia novo agora. A maneira como eu me movia pelo mundo, o respeito nos olhos das pessoas quando me reconheciam, a certeza absoluta de que eu pertencia exatamente onde estava. A reunião do conselho é em 1 hora, Dante disse da porta, carregando 2 xícaras de café.
e usando o tipo de sorriso que ainda fazia meu pulso acelerar. Mesmo em seu terno de negócios, preparando-se para um dia de gerenciamento de empresas legítimas. Ele irradiava o magnetismo perigoso que primeiro capturou minha atenção. Naquele cruzamento encharcado de chuva. Qual conselho? Perguntei, aceitando a xícara que ele ofereceu. Tínhamos tantos agora. A fundação médica que eu estabeleci usando os bens apreendidos de Clove. A construtora que fornecia empregos para ex-soldados em transição para a vida civil. O negócio de importação e exportação que se tornou surpreendentemente lucrativo, uma vez que eliminamos seus componentes criminosos. O projeto de expansão do hospital. Seu projeto. Dante sentou-se ao meu lado no parapeito, sua mão livre pousando sobre a minha em minha barriga. Doutora Helena Moretti, diretora fundadora do Centro Médico Moretti. Soa bem, o Centro Médico foi ideia minha. Nascido da percepção de que minhas habilidades poderiam curar mais do que apenas ferimentos de bala e ossos quebrados. Estávamos construindo uma instalação de última geração no Queens, projetada para servir as comunidades que a saúde tradicional muitas vezes negligenciava. Seria composta por profissionais médicos que entendiam de discrição, financiada por lucros de nossos negócios legítimos e gerenciada por alguém que aprendeu que, às vezes, a cura exige mais do que apenas perícia clínica. Alguma notícia da Força Tarefa Federal? Perguntei, embora já soubesse a resposta pela satisfação na expressão de Dante. O agente Morrison assinou os relatórios finais ontem. O FBI está oficialmente satisfeito que a organização Clove foi completamente desmantelada, sem ameaças restantes à segurança pública. O sorriso de Dante continha satisfação e algo que poderia ser orgulho. Eles estão particularmente impressionados com as informações que você forneceu sobre as redes de roubo de suprimentos médicos. A ironia não me passou despercebida. Os mesmos agentes federais que passaram anos tentando se infiltrar na organização de Dante acabaram trabalhando conosco para eliminar uma ameaça genuína à segurança pública. Meu conhecimento detalhado das operações de Clove, combinado com a expertise estratégica de Dante, levou à prisão de mais de 40 criminosos, envolvidos em tudo, desde tráfico humano até roubo de produtos farmacêuticos. E as licenças de construção para o projeto do Brooklyn, aprovadas ontem. A construção começará no próximo mês, no primeiro de 12 complexos de moradias populares. O polegar de Dante traçava círculos suaves na minha mão. Quando nossos filhos tiverem idade para entender, o nome Moretti será associado a hospitais, escolas e lares. Não apenas ao antigo negócio. O antigo negócio, ainda o chamávamos assim. Embora a maioria das atividades tradicionais da família Moretti tivesse sido legalizada ou eliminada nos últimos 8 meses, os serviços de proteção se tornaram uma empresa de segurança licenciada. As operações de importação se tornaram completamente legais. Até os serviços de empréstimo agora operavam sob regulamentação bancária federal. Você tem certeza disso? Perguntei. Uma pergunta que se tornou um ritual entre nós. Você está abrindo mão de um império que seu avô construiu. Estou transformando-o em algo melhor. Dante corrigiu, a mesma resposta que ele dava todas as vezes. Algo que nossos filhos possam se orgulhar de herdar. Pelas janelas do chão ao teto da nossa cobertura, eu podia ver os remanescentes do nosso antigo mundo espalhados pela cidade. O armazém no Brooklyn, onde Clove morreu, agora era um centro comunitário. A mansão em Long Island foi vendida a um empresário de tecnologia, que a transformou em um centro de conferências. Até o centro de reabilitação Riverside, onde eu trabalhava meio período, estava agora sob o guarda-chuva da Moretti Medical. Seus serviços expandidos e sua missão elevada. Senhora Moretti, a voz pertencia a Sarah, nossa governanta e ex-membro da equipe de segurança de Dante. Sua transição de guarda-costas para funcionária doméstica foi mais suave do que qualquer um esperava. Embora eu suspeitasse que ela ainda carregasse pelo menos 2 armas sob seu uniforme perfeitamente passado, sim. O carro está pronto para sua consulta com a doutora Chen, e o Sr. Rishi chegou para sua reunião com o Sr. Moretti. A doutora Bichen era minha obstetra, uma mulher brilhante que tratava gestações de alto risco há 20 anos, e entendia os desafios únicos de esperar gêmeos. O Sr. Rishi era o ex-chefe das operações financeiras de Clove,
que decidiu que cooperar com as autoridades federais era preferível a passar o resto da vida na prisão. Eu deveria ir, eu disse, terminando meu café. Os gêmeos estiveram ativos a manhã toda, e a doutora Chen quer monitorar a posição deles. Dante me acompanhou até o elevador, sua mão nunca deixando a base das minhas costas. Mesmo agora, 8 meses após os últimos tiros serem disparados, ele permanecia protetor de maneiras que deveriam parecer sufocantes. Mas, em vez disso, parecia um amor manifesto. Helena, ele disse enquanto as portas do elevador começavam a se fechar. Esta noite, depois de todas as reuniões e compromissos, quero te mostrar uma coisa. Que tipo de coisa? O tipo que requer champanhe e luz de velas. E uma pergunta que eu deveria ter feito meses atrás. As portas do elevador se fecharam em seu sorriso enigmático, deixando-me com borboletas no estômago que não tinham nada a ver com hormônios da gravidez. E tudo a ver com a possibilidade de que Dante Moretti ainda tivesse surpresas na manga de seu terno perfeitamente ajustado. A consulta com a doutora Chen confirmou o que suspeitávamos. Os gêmeos estavam saudáveis, crescendo perfeitamente, e posicionados para um parto relativamente descomplicado em 12 semanas. O bebê A era um pouco maior. Provavelmente seria nosso pequeno prodígio. O bebê B estava perfeitamente posicionado, mas parecia contente em deixar seu irmão assumir a liderança. Assim como seus pais, murmurei, estudando as imagens do ultrassom, que mostravam 2 perfis perfeitos em preto e branco. Quando voltei para a cobertura, Manhattan estava em transição da tarde para a noite. O céu pintado em tons de laranja e rosa que faziam nossas janelas parecerem vitrais. Dante estava esperando em nossa sala de estar, mas ele havia trocado seu terno de negócios por calças escuras e uma camisa branca, que faziam seus olhos castanhos parecerem quase pretos. Feche os olhos, ele disse, pegando minhas mãos com a mesma reverência gentil que ele mostrava desde nosso primeiro dia juntos. Dante, confie em mim. Fechei os olhos, deixando-o me guiar por nossa casa em direção ao que eu supunha ser a varanda. Mas em vez de ar fresco, senti o calor de velas e o cheiro de rosas. Dezenas delas, se a fragrância fosse uma indicação. Abra, Dante disse suavemente. Nossa sala de jantar havia sido transformada em algo de um conto de fadas. Centenas de velas brancas lançavam sombras dançantes nas paredes, enquanto rosas vermelhas cobriam todas as superfícies em cascatas de seda e veludo. Uma pequena mesa estava posta para 2 no centro de tudo, com champanhe gelando ao lado de cidra espumante para a mulher grávida, que não podia beber álcool, mas ainda merecia celebração. Dante, isso é... Há 8 meses você colidiu com minha vida e mudou tudo, ele disse, puxando minha cadeira com galanteria do velho mundo. Você pegou um príncipe do crime mimado e o transformou em um homem digno de construir algo belo. Sentei-me, sobrecarregada pelo romance do gesto e pelo amor brilhando em seus olhos. Você fez isso sozinho. Eu apenas te dei um motivo. Não, Dante disse, movendo-se para ficar ao lado da minha cadeira. Você me deu tudo. Foi quando ele se ajoelhou, tirando uma caixa de anel do bolso, com o floreio de um mágico realizando seu maior truque. O diamante dentro capturou a luz das velas e a refletiu em fragmentos de arco-íris. Mas foi a expressão no rosto de Dante que me tirou o fôlego. Helena Harper Moretti, mãe dos meus filhos, parceira em todas as coisas, rainha de tudo que construímos juntos. Ele disse, sua voz rouca de emoção. Você quer se casar comigo? Eu o encarei através de lágrimas de alegria e amor, e uma gratidão avassaladora por essa estranha cadeia de eventos que nos trouxe a este momento. Já somos casados, apontei, rindo em meio às lágrimas. Tivemos a cerimônia há 6 meses. Tivemos um acordo de negócios, Dante corrigiu, deslizando o anel no meu dedo acima da minha aliança de casamento. 2 pessoas tomando decisões estratégicas sobre seu futuro. Desta vez, estou pedindo a Helena Moretti, a mulher que escolheu ficar, que escolheu lutar, que escolheu construir algo belo a partir dos destroços de tudo que costumávamos ser. Sim, eu disse, puxando-o para um beijo que tinha gosto de champanhe e promessas. E a certeza absoluta de que havíamos construído algo que valia a pena proteger. Sim para tudo isso. Enquanto Dante me girava em nossa sala de jantar iluminada por velas, vi meu reflexo nas janelas com vista para nossa cidade. A mulher que me olhava de volta tinha pouca semelhança com a estudante de fisioterapia assustada, que bateu seu Honda Civic no SUV de um estranho em uma noite chuvosa em Manhattan. Helena Moretti era alguém mais forte, mais perigosa.
e absolutamente comprometida com o império que ela ajudou a transformar, de empresa criminosa em dinastia legítima. Ela era alguém que podia matar quando necessário para proteger sua família, que podia curar quando a misericórdia era a melhor escolha, e que governava ao lado de Dante Moretti como sua igual em todos os aspectos que importavam. Nossos filhos herdariam hospitais e escolas em vez de territórios e tributos. Eles cresceriam sabendo que seus pais escolheram o amor em vez do medo, a construção em vez da destruição, e um ao outro acima de tudo que o mundo havia oferecido. A transformação estava completa, irreversível e absolutamente perfeita. E tudo começou com um acidente de carro em uma noite chuvosa, quando uma mulher fugindo de seu passado colidiu com um homem que se tornaria seu futuro.